Você sabe como montar uma carteira de fundos imobiliários? Você sabe como dividir essa carteira em todos os setores de FIIs que a gente tem? Bom, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like, ok? Lembrando que este vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal de como montar uma carteira. Bom, então vamos lá. Eu tenho uma sugestão de como você montar, organizar a sua carteira de fundos imobiliários. Lembrando que antes de investir em fundos imobiliários, é importante que você tenha uma reserva de emergência. 6 meses do seu custo mensal ali guardadinhos, né? Em Selic, alguma coisa relacionada a CDI, certo? E depois disso você vai começar a montar a sua carteira de fundos imobiliários. Outro ponto muito importante é que existem outras classes de ativos. Então você pode ter ações, você pode ter renda fixa, você pode ter ativos dolarizados e fundos imobiliários vão ser uma parte da sua carteira, só um percentual. E o que a gente vai ver hoje é esse percentual de fundos imobiliários, como organizar ele. Então aqui reforçando o lembrete, né? Lembre-se sempre de possuir uma reserva de emergência antes de começar a investir. Importantíssimo. Por quê? Pode acontecer, se você não tem reserva de emergência, os fundos imobiliários eles oscilam de valor. Se você precisar vender os fundos imobiliários para fazer atender alguma emergência da sua vida, se você fizer isso em um momento em que o mercado caiu, você pode ter algum prejuízo, tá? Então, por esse motivo, você tem que ter uma reserva de emergência. Lembrando sempre que existem outras classes de ativos, como eu já mencionei, que são renda fixa, ações, investimentos no exterior e etc. Indo para a carteira de fundo imobiliário em si, eu sugiro você ter entre 10 a 20 fundos imobiliários. Menos que 10, eu acho que pode ser arriscado, é possível. Tem gente que tem carteira com 5 fundos, 6 fundos só. Pode ser, mas você tem um risco um pouquinho maior, você está mais concentrado ali. E mais que 20 fundos imobiliários, fica mais difícil de você acompanhar, de você ler todos os relatórios. Então eu penso que 20 fundos seja um número limite, porque a partir disso fica muito complicado a questão do seu tempo mesmo, para você estar sempre lendo o relatório dos fundos e tudo mais. Então como que vai ficar essa alocação? A gente tem aqui, eu coloquei 20% em fundos de logística, que são aqueles fundos que tem os galpões, né, que ficam ali no acesso das cidades. Então as empresas, para fazer entrega nas cidades, eles colocam as coisas no galpão e do galpão eles entregam na cidade. São os 20% em logística, 20% em fundos de shoppings, são os shopping centers, 10% nos fundos de lajes corporativas, que são aqueles fundos de escritórios. Eu coloquei um percentual menor porque alguns fundos de shopping não se recuperaram da pandemia ainda, né? As maiores vacâncias, né? As desocupações nos fundos imobiliários, elas estão acontecendo nos escritórios. Então, por isso que eu coloquei um percentualzinho menor. Bom, 20% em fundos de renda urbana. Renda urbana são fundos imobiliários que eles têm supermercados, lojas de roupa, faculdades. São imóveis que estão bem nos centros das cidades, estão bem ali nas avenidas, né, nos lugares de mais movimento. 20% em fundos de papel. Lembrando que fundos de papel são fundos de CRIs, CRI. CRIs é o modelo de dívida. O fundo empresta dinheiro para alguém construir um imóvel ou para alguém comprar um imóvel. O fundo é credor de dívida, tá? Nunca se esqueçam disso. Então aqui 20% em fundos de papel. E por último, 10% em FOFs, que são fundos de fundos. Esses fundos de fundos, eles são fundos imobiliários que compram cota de outros fundos imobiliários, tá? É uma maneira de você diversificar a sua carteira. Se você não quer ter essa preocupação de ficar pesquisando os fundos, lendo o relatório, você pode comprar um FOF e deixar o gestor do FOF tomar as decisões de quais fundos que ele vai estar comprando ali. E aí, gostou dessa sugestão de carteira de fundos imobiliários? Se você concorda ou discorda, comenta aqui embaixo, dá a sua opinião, fala como você montaria a sua carteira de fundos imobiliários, ok? No vídeo de hoje é só, eu peço para você dar uma força aqui para o nosso canal, curtir e se inscrever aqui no canal, ok? E a gente se vê na próxima.